Sabe quais são as dores dos pais hoje, irmãos? Filhos que não obedecem, filhos que não ouvem os pais, pais que não dão tempo suficiente aos filhos e se sentem culpados por isso. Trabalho demais, eu passo o dia trabalhando, chego cansado. Esse é o problema. Pais explosivos, com tudo está fazendo uma tempestade dentro de casa. Discordância do casal na maneira de criar os filhos, isso é seríssimo. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas eu mandei fazer isso, mas estou dizendo que não faça. Ei, você acabou com o seu casamento. Um precisa endossar o outro, respaldar o outro na correção dos seus filhos. Desconexão de pensamento de pais e filhos, eles não se conectam em nada. Não tem uma coisa que façam juntos, não tem uma coisa que eles interagem juntos. Não tem tempo, eu trabalho muito, precisa se conectar com eles. Pais que não conseguem controlar os filhos, pais que batem muito nos filhos. Irmãos, a disciplina não vem só com pancada não, pelo contrário, traumatiza. Porque às vezes não sabem bater, torturam. Mão pesada, mão de homem é pesada para bater numa criança, é covardia, tem que saber corrigir. Tem cada coisa que a gente vê ainda nos nossos dias. Não se bate em filho com raiva, irmãos, você vai descontar no couro da criança, que doideira é essa? Mas tem uns que estão irritados com o cônjuge e vai para cima do filho, que doido. O filho não tem culpa que vocês dois brigaram, não, vai resolver a pendenga dentro do quarto, mas espancar o filho porque brigou com o marido, como se estivesse punindo o marido em cima do filho, isso é insano, mas já acontece. O Senhor quer que você entenda isso, que precisa de mudança. Pais, irmãos, filhos que não reconhecem a autoridade dos pais, eu estou falando das dores dos pais hoje, porque os filhos não os veem mais como autoridade, é um parceiro, não chama nem de pai, já chama pelo nome, é o fulano, como fulano? Tem que dar a honra do nome quem ele é. Filhos birrentos, bate o pé e acabou-se. Partidarismo e falta de alinhamento entre os pais em como orientar os filhos, não se alinham, não conversam. Isso aqui, o que você acha que a gente vai fazer agora, essa situação assim? Converse, não fala uma coisa, outro fala outra coisa, um grita aqui, outro grita ali, e o filho fica ali, vendo aqueles dois ali se pegando, e vê que está os dois perdidos, e ele se perde também, é insano. Outra dor dos pais, exaustão com a rotina dos filhos, coloca uma agenda carregada para os filhos, como se eles fossem adultos, eles são crianças, eles têm que andar no nosso ritmo, e põe ele para fazer aula de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o menino quase nem dorme, já acorda grole, porque ele tem inglês, natação, tem não sei o que, tem futebol, tem não sei o que, e fica feito doido, levando o filho para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, eles estão exaustos, tanto os pais quanto os filhos. Medo de fracassar como pais, medo de perder os filhos para o mundo, isso é o mais comum. Mas se nós não cuidarmos dele aqui, eles vão para lá sim, porque essa vida para eles passa a ser um inferno. Eu vivo nessa casa porque não tem para onde ir, porque eu quero ir embora daqui. Embora para onde, meu filho? O que a gente escuta de filhos, irmãos, é uma coisa maluca. Calma, a tua casa é melhor, tu não foi lá, tu não sabe o que é aquilo lá não, aquilo ali é um inferno. Falei, faça ser um céu, tu não conhece não. A figura é assim, assim. Os filhos têm pavor de estar em casa, e por isso hoje eles se trancam nos seus quartos, se isolam, porque é um mundo que ele não quer viver. Nós precisamos cair na real, irmãos, porque a cerne da questão chama-se conexão. Não está tendo conexão de pais com filhos. Enquanto não se conectam, são dois estranhos. Se você não tem uma tomada para você colocar o plug, ela não vai passar energia.
ela não vai fazer ligar ou funcionar o que você quer ligar naquela tomada. E ainda que esteja plugado na tomada, se não tiver plugado no poste da energia da cidade, não vai gerar energia para cá. Se você não plugar a tua energia nos céus, não passa para eles o conhecimento, a graça, a função que você tem que exercer como pais. Por isso que, como a conexão com os nossos filhos estão sendo afetadas hoje. Eu vou falar algumas coisas, depois trago a solução, claro. A primeira coisa, quando nós não consideramos essa conexão como prioridade. Nossos problemas com os filhos são afetados porque nós não priorizamos que esse contato, essa conexão, esse relacionamento é prioridade. Há um livro de Danny Silk, que é um livro que os pais deveriam procurar para ler. Ame seus filhos intencionalmente. Essa palavra é baseada em cima desse livro. E ele fala sobre isso. Ele diz: o amor e o relacionamento são o ponto de partida do reino, e tem de ser o nosso também, se desejamos estabelecer a cultura do céu em nossa casa. E a Bíblia diz, em Malaquias capítulo 4, mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar os pais e destruí-lo completamente. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que está faltando aqui? Conectar pais com filhos. Quando ele fala dessa conexão aqui, irmãos, ele está falando que não é só suprir suas necessidades, não é só pôr um prato de comida na mesa, não é só dar os luxos, um iPhone para eles. A sua presença, teu tempo de convivência é mais importante do que os presentes que são dados. É muito importante ver que Malaquias aqui ele está trazendo exatamente isso. Uma família será forte se pais e filhos se perdoarem e caminharem juntos. Eles precisam um ao outro se entenderem. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos mudar o coração de uma pessoa, mas Deus pode. A nossa humildade em reconhecer o que nós não estamos sabendo fazer, de pedir orientação. Temos pastores na igreja, busquem conselhos. O que eu faço nessa área? Como eu procedo? O problema é que a gente dá alinhamento e não cumpre. A gente dá diretrizes e não faz, porque acha que não, isso aí não resolve não. Então por que veio aqui? Está dizendo para Deus que Deus não resolve nada, porque a orientação que nós damos a vocês é os princípios que nós aprendemos na Bíblia. E se não servir, meu irmão, então na tua casa já caiu, não tem mais jeito. Porque quem conserta é a palavra de Deus, é Ele sempre. Por isso que a partir dessa conexão, nós começamos um ciclo novo dentro de casa. Um ciclo não só de relacionamento, de entendimento, mas as coisas começam a funcionar. É como se você corrigisse um motor que está quebrado e ele volta a produzir tudo o que ele foi feito para fazer. A família volta a estar em harmonia, a ter comunhão, a saírem juntos, a comerem juntos, a brincarem, a rirem, ter o momento da resenha, ter o momento da viagem, ter momentos de prazer um com o outro. Irmão, como conviver com uma pessoa que vive com raiva do outro? Como consegue viver todo o tempo arengando dentro da mesma casa? Precisa de Jesus, sim. Precisa se converter, sim. Porque nós não podemos conviver todos os dias assim. A segunda coisa, temos atitudes destrutivas como pai, achando que violência é poder, achando que raiva é poder, achando que podemos controlar a vida deles o tempo todo. É engano, irmãos. Quando os filhos crescem,
O que nós precisamos ter sobre eles chama-se influência. Se você tem conexão com ele, a sua palavra vai influenciá-lo a seguir seus conselhos. Mas se você não tem esse momento, a sua fala, o vento leva, sopra. Não, acho que não é assim não. Olha, você deveria fazer dessa forma. Não, isso aqui não dá certo não. Porque a visão está equivocada. Acha que é pelo poder, pela imposição, pelo autoritarismo, por aumentar o tom de voz. A coisa mais errada que acontece é quando aumenta o tom de voz, já perdeu a razão. Já não sabe mais argumentar e vai oprimir o outro, seja em que situação for. Por isso que violência, raiva, controle e intimidação não constroem pontes entre você e seus filhos. Não constrói, de nenhuma forma. Você precisa investir como instrumento de controle dessa intimidação, o seu nível de relacionamento com Deus, para que você possa salvar o futuro desse filho. 1 João capítulo 4, ele diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não podemos ter um relacionamento abaixo de medo. Medo de brigar, medo do castigo, medo de falar, medo. Já não basta tantos medos que o povo está sofrendo e eles já crescem debaixo de muito medo. Por que o filho às vezes faz algo errado e ele não te conta? Medo. Medo de apanhar, medo do castigo, medo de perder o celular, né? O castigo hoje é tirar o celular. Tirou o celular, parece que morreu o mundo, né? E esses medos vêm por dentro dessas casas. Terceira coisa, irmãos, quando nós não cuidamos de nós mesmos e dos nossos sentimentos. Isso aqui é um dos problemas muito sérios, porque nossa vida precisa ser uma vida saudável. Quando nós não cuidamos de nós mesmos, vem as doenças, aí não tem força para fazer as coisas e vai fazer reclamando. Quando nós não cuidamos de nós mesmos, a nossa saúde, ou quando nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, ficamos extremamente estressados. E o outro tem culpa porque você puxou tudo para si e fica estressado. Você não está vendo que eu estou cansada? E começa a briga por causa do cansaço. Diminui o estresse, dosa as coisas, mas tem coisa que não dá. Irmão, eu sou mulher, eu tenho família, eu tive família, morei com homem também, eu sei como é que funcionam as coisas. E tive filhos e criei mais 2 fora do meu casamento, eu sei como funciona. Então nós precisamos diminuir a carga, porque coloca uma carga toda nos seus ombros e que você não pode carregar e vai descontar nas outras pessoas. E nós precisamos ter saúde, ter felicidade na nossa casa, distribuir as tarefas. Não dá para você lavar, passar, cozinhar e fazer tudo e ser mulher no dia inteiro, um dia só. Fazer tudo de uma vez. Distribui a dose das coisas para que você continue sendo mulher e continue feliz. Mas é uma sobrecarga que está sobre as mulheres, que elas andam muito estressadas. E isso precisa ser tratado, porque se nós não estivermos bem, irmãos, nós não temos o que oferecer. Às vezes não são os filhos, somos nós que não estamos bem. Tipo, o menino tem que ir para a aula, tem que acordar cedo, o menino deita tarde, ele não consegue acordar cedo sozinho. Aí a mulher fica lá, levanta menino, levanta menino, levanta menino, instigando o menino para ir embora, porque tem que ir para a aula, que já está na hora, para tomar o café. Aí ela, com todo aquele estresse, já fica nervosa, se atrasa no almoço, não sei porquê, e aí quando chega o almoço não está pronto, aí mais estresse, mais confusão. Pensa numa casa dessa, irmãos, que doideira. Eu passo correndo, não, irmão, depois eu te visito, resolve tua vida aí, porque não tem controle, irmãos. Para pensar, o problema está na casa ou o problema está aqui? A desorganizada fui eu, que não arrumei minhas tarefas dentro do prazo. Então nós temos que parar de colocar sobre eles a culpa, porque se você está organizada, até a forma de chamar os filhos é diferente. Irmão, ninguém consegue acordar com os gritos.
É um susto. Você já acordou com um grito? Ninguém gosta. E por que faz isso com os filhos? É doido isso. E grita, e grita, e grita, como se o teu grito fosse fazer o menino ficar de pé, e está grole lá ainda. Precisa respeitar o próximo, irmãos. É respeito pela pessoa, não é porque é criança, é um adolescente que você vai tratar mal. Tenha maneiras de acordar seus filhos. Faça de outra forma, mas como são pessoas assim, tão acostumadas a um ritmo desenfreados, que não tem toque. É uma família que não abraça. Há quanto tempo você não abraça seus filhos? Quando é pequeno é toda hora, né? E quando cresce? Adolescente também gosta de abraço, gosta de chamego, gosta de um cheiro. Minha filha mesmo grande, Arão, vivia cá, bebê, sai daqui no colo do papai, cheirava, e cheirava, e cheirava, amassava as bochechas dela. Porque eles gostam desse carinho dos pais, irmãos. Não é só carão, não é só pancada. Precisamos chegar neles de outra forma. Às vezes é o marido que chega estressado do trabalho. Que coisa doida, irmãos. É como se a vida fosse mais importante do que a casa. Deixa o estresse lá. Irmãos, eu trabalhava o dia inteiro. Era um serviço estressante demais. Eu tinha muitas responsabilidades nas minhas costas. Mas quando eu entrava no carro para ir para casa, eu orava e deixava tudo ali. A Deise de trabalhar fora ficava lá. Eu chegava em casa, a Deise família. Ô família! Até hoje eu chego na célula assim, né? Quem é da minha célula sabe. Chego família e nada do que aconteceu lá, eu ficava... No outro dia eu ia lá resolver as pendengas de lá e deixava minha família em paz lá dentro de casa. Eu não ia levar minhas pendengas de casa para o trabalho também não. Tem gente que por onde anda está levando problema. Sai do trabalho, leva todos os problemas, chega em casa, encontra uma mulher cheia de problemas, e aí ninguém quer ouvir ninguém, fica naquela confusão, todos os dois estão estressados, e aí no outro dia chega e vai contar que brigou com o marido lá a noite toda e não falou nada, só confusão. O que o pessoal do seu trabalho tem a ver com isso? Nada. O que eles vão resolver? Nada. Pelo contrário, você está expondo a sua casa desnecessariamente. Por isso, queridos, quando você se decepciona, quando você está cansado, quando a frequência sexual não está em dia, isso é muito sério, casais. Fica 1 mês, 2 meses, que onda é essa? Para que você casou? A frequência sexual faz parte, irmão, descarrego mesmo, tem que ter. Você ser amado e amar, dar amor para sua esposa, não é só para você ir lá, despejar e ir embora, não. Ame seu parceiro. É um momento que vocês largam tudo para você viver o momento de renovar as forças, restaurar o lado emocional da família, equilibrar tudo emocionalmente para poder segurar a onda do dia. Mas não, estou cansado, estou cansada, vira para cá. Para com isso, isso é coisa de menino, estou com raiva, né? E fica de costas. Sai daí, meu irmão, a cama é para você viver junto com ela, não é para viver de costa, não. Precisa, irmãos, olhar isso com muito carinho, porque pode parecer bobagem, mas tem um peso fenomenal no relacionamento. Quando a mulher se nega para o esposo, ou quando o marido se nega para a mulher, aí tem. Está satisfeito por quê? Quem te satisfez? Por onde foi o meio? Porque vai continuar e vai crescer e vai não querer mais o parceiro dentro de casa. Isso é muito grave. Não, eu só estou com raiva, e com raiva não rola não, então passa a raiva, vamos tratar essa raiva aqui, perdoa e segue a vida. Irmãos, essa é a vida que o Senhor nos ensinou. Ele não nos eximiu de problemas, mas Ele nos ensinou o caminho do perdão, para que a gente não fique travado em problemas. Outra coisa, quando nós não ensinamos nossos filhos a fazer as escolhas corretas, isso é ensino, e não decida por eles. Eles precisam ter a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Eles não vão ter você a vida toda do seu lado. E isso é muito difícil. Quando você está dando a ele a decisão, você não está validando a vida dele. Quando você diz, meu filho, isso aqui
esse aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E deixa ele escolher, igual roupa. Quando eles são pequenos, você escolhe as roupas deles. Quando eles estão adolescentes, que você vai comprar, pai, isso aqui não, isso aqui já era, isso aqui não sei o quê, não é assim? Deixa ele fazer suas escolhas. Eu viajava muito e eu trazia muito tênis importado para eles, que era barato para onde eu ia. Aí chegou um dia, Lucas, só traz tênis. Falei, é? Agora nem tênis, neguinho, vai comprar o seu. Vai escolher do seu gosto. Nunca mais comprei nada, vocês compram dos seus gostos. Eles precisam ser validados no gosto deles. Não é porque é uma punição, é dar a chance de escolher do jeito deles. E muitas vezes, nós não queremos, irmãos. Precisamos reconhecer sobre esse poder do relacionamento. Quando nós somos amigos, nós sabemos o que o outro amigo gosta. E pensamos que sabemos. E ele, no entanto, diz que não gosto disso. Tu gostava, era muito, agora não gosta, agora não gosto mais não. Então tá, então vai comprar o teu, vai? Com o teu dinheiro. Não, isso é coisa de mãe. Filho tem isso, não tem? Lá em casa tinha, isso é coisa de mãe. Então, se nós agirmos com ele, irmãos, como se nós tivéssemos ou temos todo o poder dentro de casa e eles não têm nenhum, isso é muito ruim. Eles não se sentem dessa casa. Eles não fazem parte dessa família. É como se essa casa é minha, quem manda aqui sou eu. Claro, você é o chefe de casa, mas a casa é da família. Vocês estão morando juntos. É como se você estivesse dizendo, a porta é a serventia da casa, pode ir. Nunca mande seu filho embora. Deixa ele ir com as pernas dele. É muito ruim enfrentar essa transição, e eu sei que é bem difícil, porque quando eles estiverem mais velhos, eles vão precisar compartilhar poder com você. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e talvez eles não queiram mais, porque quando novo, você nunca deixou que eles tivessem o poder de decidir alguma coisa. Por isso que a questão é que não é só luxo, irmãos, é dar aos filhos a oportunidade deles errarem. Mas vai vir para cá, mas a gente ajuda. Mas pior é você não permitir que eles errem. Tire seu filho da bolha. Ele precisa tomar decisões, ele precisa saber que o mundo não é como ele pensa, que tudo que ele quer você dá. Tudo que ele quer, ele não sabe a fonte, não sabe o teu esforço, não sabe o trabalho, não sabe que você está tirando dinheiro de um canto para poder servir isso aqui, Eles precisam assumir essa área das suas vidas.